Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, que estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, reunidos em nome de Mestre Jesus, agradecendo a graça da vida que nos deste, que permite que estejamos juntos nesse instante, juntos para levar a vós nossos agradecimentos, nossos pedidos e para o nosso aprendizado desse dia. Por isso dizemos, Senhor, nesta noite eu venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja agora e sempre. Boa noite, então. Boa noite a todos vocês. Bem-vindos, não é? Sejamos então todos bem-vindos, mais uma vez reunidos com a graça de Deus, reunidos aqui, nesse instante, distantes, mas perto, porque temos o mesmo objetivo. Através de nossos pensamentos, da nossa união, podemos levar nossos agradecimentos ao nosso Pai, agradecendo inicialmente o dom da vida, e esse momento em que nos reunimos para ouvir um pouco do Evangelho, para ouvir um pouco de Joana de Ângeles, falando para nós hoje sobre trabalho, trabalho na família, e para podermos nos cumprimentar e assim mandar de uns para outros boas vibrações para o encerramento deste domingo e a continuidade dos nossos dias, iniciando então uma nova semana já amanhã, segunda-feira. E nesse dia espero que esteja indo tudo bem com vocês, porque como nós bem sabemos, domingo à tarde, aquele dia meio parado, letárgico, então até o horário do almoço, aquela euforia, estamos reunidos, almoçar casa de mamãe, casa de vovó, enfim, mas depois, como nesse horário, tudo mais tranquilo, aguardando então a noite e chegada da segunda-feira para a rotina da semana. Então, meus amigos, uma ótima noite para vocês. Nós vamos ter hoje, continuando então os pontos em comum de Sócrates e Platão com a doutrina, claro, com as palavras e orientações de nosso mestre. E nós vamos ter também então o item 11 e item 12, e Joana de Ângeles, continuando a falar sobre trabalho, educação pelo trabalho. E hoje, então, na parte 2, o texto de hoje inicia-se assim. Diante de auxiliares que contribuem para a execução de serviços, é de saudável proveito a cooperação recíproca, evitando-se-lhes a submissão humilhante e revoltada. Então, sempre que tivermos alguém trabalhando sob nosso controle, trabalhando para nós, podemos assim dizer, é sempre bom manter aquele bom relacionamento, e mesmo quando é necessário, se assim possível, auxiliá-lo, para evitar aquela coisa de submissão, de causa humilhação, causa revolta, mas antes sim ser um colaborador no nosso dia a dia, e que realmente o é, embora seja um trabalho remunerado que pagamos, mas está colaborando sim, facilitando a vida de todos nós, realizando o trabalho que em nossos lares muitas vezes iria atrapalhar nosso dia a dia e todos os nossos projetos, e até muitas vezes evitando que trabalhássemos fora de casa. Então, Joana de Ângeles vai nos falar sobre isso daqui a pouquinho. E aniversariantes de hoje temos, claro, olha aqui, o Rogério Mantovani, meu primo. Grande abraço, que Deus abençoe, viu? Com muita saúde, o que a gente sempre espera, que Deus abençoe seus dias, viu, primo? Também a Marinise Greco Vieira, de Americana, que nós conhecemos já de um bom tempo, nosso grande abraço, com muita saúde. O Dácio Vaz Pedroso, que é de Morungaba, São Paulo. A Fátima Padilha, que é de Queimados, Rio de Janeiro. A Lucineira Severo Freire, que é de Viamão, Rio Grande do Sul. Também Patrícia Pérez, a filha da Neide. Então aqui mandamos, eu e Célia também mandamos aqui um grande abraço. Então eu e Célia encaminhamos para todos vocês. O primo, nosso querido primo, Rogério Mantovani, para Marinilze Greco, Darcy Vaz, Fátima Padilha, Lucineide Severo, a Patrícia Pérez, o nosso abraço. De muitas felicidades, acima de tudo também muita saúde, sobre as bênçãos de Deus sempre.
Que Deus sempre ilumine os passos de todos vocês e também, claro, dos amigos de todos vocês, todos nós que estamos aqui reunidos, amigos e familiares, que também aniversariam hoje. Abraços para todos! E vocês também que já estão chegando por aqui, vamos cumprimentá-los, sim, olha aqui, vamos começar hoje então pelo like. Pelo like nós temos aqui conosco já Alzirinha Crepaldi, Pedro Freitas, o Ribeiro, Lara Roberto, Lúcia Guzmão, Rose Todero Sartori, Luciane Souza, Faraildes da Silva Silvei, Ferreira, Denise Holland, Carlos Santana, Santiago, Glodemir Ruiz, Sueli América, Bárbara Santana Nery, Ana Paula Ribeiro, Romo de Magalhães, Toninha Pericinoto, psicanalista, também conosco. Enquanto estávamos falando, mais dois amigos chegaram aqui também, a Bárbara Santana Nery e também Daniele Samar. Abraço para todos vocês pelo like, por estar conosco. E também nós temos os amigos que deixam aqui o seu boa noite aqui no nosso chat. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos também cumprimentar a eles e cumprimentando a todos nós. Toninha Pericinoto, psicanalista, deixando boa noite, Romo de Magalhães também, Bárbara Santana Nery também, Ana Paula Ribeiro também, conosco, que Jesus esteja e permaneça entre nós, com certeza. Cecília Tiliac agradece a oração por Marcos Paiva. Está bem, voltou ao trabalho. Olha que boa notícia, Marcos Paiva. Então, voltando ao trabalho. E as nossas orações, claro, são feitas todas de coração, para todos nós, por todos vocês que assim pedem. E independente de pedirem também, claro, é fundamental e importante que vocês que pedem sempre tenham eles em mente, quando das nossas orações aqui, mas também quando de suas orações particulares. E isso é a grande coisa que nós, assim, podemos fazer e fazer com muita, muita alegria. Assim, meus queridos amigos, vamos também cumprimentando agora aqui, né? O Glaudemir Ruiz, cumprimentando o seu Carlos Santana, também aqui, vamos lá aqui, Denise Holland, Robson Duarte Couto, a Faraildes da Silva, também Luciane Souza, Rose Todero Sartori, uma boa noite, Rose, o Ribeiro, Roberto, Lara Roberto, Alzira Crepaldi, deixando aqui conosco também o seu boa noite. E é bacana sempre estarmos juntos, né, com esse boa noite muito bom, muito gostoso, porque assim nós estamos distribuindo essas energias positivas, o que é melhor ainda. Vamos ver então o que fala aqui o Evangelho. O Evangelho hoje, continuando, né, são aqueles pontos que o Sócrates disse, Platão escreveu e chegou até nós hoje ainda, sobre alma, reencarnação, sobre várias reencarnações, a eternidade da alma, e que está em pontos muito comuns com a doutrina e, claro, também com as palavras do nosso Mestre Jesus. Vamos ver então o item 11 que diz: de duas coisas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria de examinar de perto os habitantes dessa morada e de aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não o são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Palavras de Sócrates aos seus juízes, aqueles mesmos que o condenaram a tomar cicuta, portanto condenaram-no à morte. O Evangelho nos diz: segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra reencontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecidos os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde,
e que os espíritos dão atualmente, não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender se se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deveram conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam estar, mais tarde, entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão e que foram escolhidos precisamente porque tinham, mais que os outros, a compreensão de seus sublimes ensinamentos. E eles podem, enfim, hoje, fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. E nessa questão número 11, que nós acabamos de ver, nós vemos então Sócrates, né, falando a respeito de reencontro. Reencontro daqueles que nos são queridos, daqueles que nós chamamos, consideramos como nossos entes queridos. E fala, acima de tudo, dessa mudança, né? E que na realidade para nós, como bem aqui falou o Evangelho, é somente uma transformação, porque a nossa alma continua, nossos conhecimentos continuam. E um detalhe, né, importante que foi aqui colocado para nós, que esses espíritos avançados estão sim entre nós, estão nos auxiliando, estão tentando, lutando por abrir nossa mente para essas verdades. E que quando Cristo aqui veio, ele foi sim circundado por espíritos também jamais evoluídos para a sua época. Assim tanto como os próprios apóstolos, que foram aqueles fiéis seguidores de Cristo, né, durante sua passagem aqui entre nós, que embora ainda homens simples, porque teriam que ser simples, porque a época era de pessoas simples, mas sim dotados de uma capacidade e uma sensibilidade já maior do que os homens de sua época. E essa sensibilidade dada pelo próprio conhecimento que tinham já de encarnações anteriores e concessão pelo seu trabalho ao seu próprio espírito, de conhecer melhor as coisas do eterno, essas verdades. Por isso que Cristo se acercou desses homens, que já tinham um conhecimento, mesmo que não exteriorizado, mas embutido dentro de seu próprio espírito, maior do que em relação aos outros, que puderam entender melhor a todas as assertivas que Cristo fez aqui entre nós. E depois foram, claro, correr o mundo levando sempre a boa nova, né, a boa nova que o nosso mestre aqui nos ensinou. E é exemplo, e como se diz, né? Cristo não deixou nenhuma igreja formada, não deixou nada escrito, mesmo os apóstolos, os atos dos apóstolos foram relatados por terceiros, e assim todos os conhecimentos foram sendo passados, como o próprio conhecimento de Sócrates foi escrito por Platão e que nos chega até hoje. Questão número 12. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio. E as pessoas que estão divididas não devem, senão, se desprezar umas às outras. É o que diz, que não é nunca preciso retribuir injustiça com injustiça, injustiça por injustiça. E aqui diz o Evangelho seguinte: não está aí o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os inimigos? Então Sócrates também nos disse daquela época que não é preciso retribuir injustiça por injustiça, ou fazer aquilo que nos fizeram, né? Arvorando-nos, claro, também como operadores da justiça, que nenhum de nós é operador da justiça, e jamais por esse princípio fazer mal a alguém, né? Então, ele já disse mesmo naquela época que poucas pessoas vão admitir esse conceito de não fazer injustiça por injustiça, não praticar o mal se alguém te praticou mal, né? Isso revela o quê? Revela uma elevação espiritual maior,
porque cada um está no seu tempo, do seu próprio conhecimento. E nós estamos assim, cercados por pessoas, por encarnados que estão em tempos diferentes em sua própria evolução. Nós sabemos disso. E estamos também cercados pelos bons espíritos que querem nos auxiliar, pelo nosso anjo guardião, mas também cercados por uma pleia imensa de espíritos que muitas vezes querem se aproveitar de nós, querem nos prejudicar por um motivo ou outro. Então, por isso que precisamos estar sempre vigilantes, como diz, o Kardec, vigiai e orai. Vigiai seus pensamentos, seus atos, porque deles dependerão também ao seu ritmo de vida, a sua felicidade, o caminho traçado, esse caminho do bem, como é tão necessário assim. Então tenhamos sempre esse devido cuidado, de não retribuir injustiça por injustiça, ou mal com mal, vingança com vingança, porque somente vamos contrair débitos para nós. E o que vai, com toda certeza, atrasar nosso próprio desenvolvimento espiritual, que não é o que nenhum de nós, claro, assim deseja. É o que nós temos então aqui para nós hoje, e continuamos amanhã vendo esses pontos de Sócrates que, como percebemos, muito em comum com a própria doutrina conosco aqui. Também vamos então dando aqui o boa noite também da Lúcia Celina, abençoada semana a todos, que ótimo, mas com certeza, Lúcia. Também temos aqui a Bárbara Santana Neri, temos a Daniela Samar, Ivoneide Abreu, Gislaine Souza, Ângela Amorim, Ana Cláudia, Antônio Vila, deixando aqui também conosco o seu like. Comunicando, pensando bem para todos nós, estamos juntos aqui com a graça de Deus, sempre e sempre. Assim, meus amigos, vamos continuando e aqui vamos. Agora, vamos ver então o que Joana de Ângeles traz para nós. Vamos lá, voltando. Ela fala para nós educação pelo trabalho. Hoje na parte 2, e fala da família e, claro, sempre orientando e trabalhando a família no sentido de que o trabalho possa ser efetuado, possa ser conduzido entre os membros da família e até na própria educação das crianças, dos pequenos, dos aprendizes dentro da família, que é muito importante já ter esse conceito de trabalho, de responsabilidade. Vamos ver o que ela nos fala. Diante de auxiliares que contribuem para a execução de serviços, é de saudável proveito a cooperação recíproca, evitando-lhes a submissão humilhante e revoltada. Quando um servidor percebe que o seu não é um trabalho inferior, porque o seu orientador ou patrão não sente timidez em auxiliá-lo, mantendo sempre atitudes respeitosas e de consideração, dignifica-se, porquanto não é o tipo de trabalho que honra o indivíduo, mas sim a maneira como este se desincumbe do compromisso. E é dentro daquele princípio que todo trabalho é digno, todo e qualquer trabalho é digno, todo, E claro, o reconhecimento desse se faz, vamos dizer, dentro do seu trabalho, junto a seu patrão, o seu patrão o honra com isso. Não o fica submetendo a humilhações, a isso, mas muito pelo contrário, procure enaltecer e auxiliar quando assim necessário for. Ou seja, estabelecendo um padrão de comportamento que vá auxiliar o desenvolvimento do próprio trabalhador e se sentir melhor na sua função, naquilo pelo qual está contratado, naquilo pelo qual está recebendo. É o que Joana diz. Gerando-se disciplina através da educação desde muito cedo no lar, o aprendiz adapta-se à responsabilidade e incorpora em todos os momentos da existência. Aprende a ser gentil quando solicita e a agradecer quando recebe. São situações aqui realmente vai fazer com que haja muito bom ambiente de trabalho. Valorizando o trabalho pelo seu significado honorável, respeita todos aqueles que participam ou não da sua convivência e com os quais frui benefícios do progresso geral, sendo considerado e digno de imitado. A constelação familiar
é uma colmeia onde todos devem participar dos deveres gerais, a fim de desfrutar-se dos coletivos benefícios que disso decorrem. Jamais se deve sobrecarregar alguém no trabalho, a benefício da inutilidade de outrem, porque se encontra em situação econômica privilegiada ou político-social relevante. Ela diz, família, né, é um lugar onde todos devem participar dos deveres gerais, para que haja uma unanimidade, uma equidade na distribuição do trabalho, nas responsabilidades, na visão que cada um vai ter do ambiente em si. Porque privilegiar um em detrimento de outro vai causar problema, e todos nós sabemos disso, né? E principalmente dentro da própria família, onde todos estão convivendo, queiram ou não, e lá se encontram, e lá têm suas atividades. E por isso que precisa haver muito equilíbrio dentro da própria família, em todos os elementos, em todos os instantes, né? Então, aqui diz que jamais se deve sobrecarregar alguém em detrimento de outro, porque o outro é filho de não sei quem, porque o outro é não sei o quê. Não deve ser. Deve ser um ritmo, uma consideração igual para todos. Então, quando se faz isso, privilegia algum em detrimento de outro, as consequências podem ser muito ruins. Continuando. Quando tal ocorre, aquele que usurpa as energias alheias termina por enfermar-se, vitimado pelo tempo vazio que é inimigo da paz interior, pelo facultar o surgimento das ideias extravagantes e perversas, dos comportamentos alienantes e esdrúxulos, divagando na maneira vulgar de chamar a atenção em face da perda da identidade pessoal. Então é que se diz, quando se privilegia um em detrimento de outro, aquele que é privilegiado fica o seu tempo vazio. E aí fica com aquele tempo para ficar, então, né, divagando e ocupando com coisas que não deveriam e, acima de tudo, acabando prejudicando o ambiente, que deveria e deve ser sempre estável para que todos trabalhem dentro da sua própria energia. Mediante a laborterapia, ou seja, terapia pelo trabalho, ocupação de tempo com atividades, recuperam-se pacientes morais que se entregaram ao crime, desenvolvem-se aptidões adormecidas em portadores de deficiências mentais e emocionais, abrindo-se campo saudável para todas as criaturas. Então é como se diz, né? Trabalho, terapia pelo trabalho, e é muito executado isso daí hoje, né, nos diversos ramos da psicologia, psiquiatria, laborterapia, terapia pelo trabalho. Vai se fazer, então, esse preenchimento de tempo, fazendo-se, então, com que haja esse trabalho do cérebro, né, em função e atenção a algo que o auxilie, e não que fique no tempo vazio só meditando e pensando, sabe-se lá o quê, né? E muitas vezes dando e assim fomentando pensamentos negativos que só vão prejudicá-lo. O trabalho produz um nexo entre o indivíduo e o progresso sociocultural, ensejando mudança de hábitos, libertação de vícios, crescimento interior e despertamento para ideais adormecidos e a preservação deles. Pois é, fundamental sempre o trabalho. Por quê? Faz com que haja mudança de hábito, libertação de vício, porque você vai ocupar o seu tempo com coisas que vão te auxiliar. O próprio crescimento interior, e como diz Joana, despertamento de ideais adormecidos e mais, preservação desses ideais, né? Então, o trabalho em si é fundamental. A sociedade tem conquistado patamares de evolução do pensamento graças ao trabalho das gerações anteriores, de homens e mulheres que se não conformavam com a situação em que se encontravam, empenhando-se para modificar a estrutura do seu tempo, sacrificando-se muitas vezes em benefício das gerações que o sucederam. Não fruíram os benefícios que legaram à posteridade, mas experienciaram a satisfação imensa de agirem corretamente, produzindo o melhor que podiam desejar para si mesmos. Pois é, a sociedade tem conquistado patamares de evolução do pensamento graças ao trabalho das gerações anteriores, de homens e mulheres que não se conformavam com a situação em que se encontravam,
empenhando-se para modificar a estrutura do seu tempo, sacrificando-se muitas vezes em benefício das gerações que sucederam. E é uma realidade, nós bem sabemos, quantos e quantos sacrificaram em prol do desenvolvimento, da fixação de suas ideias, na defesa de suas ideias, que eram e foram e são ideias em função da coletividade, para benefício da coletividade. E muitas vezes essas ideias não são aceitas, mas o tempo faz com que se perceba que teria sido muito melhor até se tivessem sido trabalhadas antes. É aquilo, então, que nós precisamos estar atentos nos nossos dias. O trabalho é sempre importante para todos nós. Assim, meus amigos, vamos então cumprimentando aqui o primo Rogério Mantovani, a Marinilze Greco Vieira, Dácio Vaz Pedroso, Fátima Padilha, Lucineide Severo Freire, Patrícia Pérez, todos, queridos amigos, Deus abençoe com bastante saúde, muita paz, firmes e firmes no propósito do bem, sempre, tá bom? Saúde, saúde, sempre muita saúde. E vamos ver aqui claro, nossa prece, né? E antes disso tudo, vamos ver aqui mais algumas boas noites que chegaram, o Fernando Paluzzi, a Sônia Martins também, Judélia Lima, e mais alguns likes aí de vocês, amigos, o Fernando Paluzzi, Sônia Martins, Judélia Lima, Maria Alice dos Santos, Marisa Martins. Então, um abraço muito grande, abraço para todos vocês, não é? Como nós falamos aí, que Deus abençoe muito, muito, muito. E vamos então para o momento da nossa oração, aquele momento em que nós levamos nosso pensamento até nosso Pai, agradecendo pelo dia, pedindo o auxílio para tudo aquilo que nós necessitamos, e claro, nosso Pai sabe, mas também pedimos para aqueles que necessitam, né? E que vocês aqui também trazem até nós, e vocês já vão mentalizando também seus queridos aí, seus amigos e familiares. Então vamos aqui orar pela Alcina Branco Poleto, Alexandre Basso Moreira, Alfredo Neto, Aline Priscila Franzata, Aline Priscila de Camargo, Amanda Leão Polônia, Ana Barricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Artuzito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Fávara, Camila Romanato Cabo, Felcário Gonçalves de Oliveira, Cláudio Sérgio Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elisete Bertolli, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, Jacques Regiane, Fernanda, Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernando Fontana, Fernanda Freitas, Cristóvão Manuel Barros, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Joana Adelino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Maierberg, Lino Marques Gonçalves, Luiz Rocha dos Tunúcio, Marcos Gabriel Pinheiro, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Souto Butião, Maria da Glória Galiano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silva Guizé Leal, Mariana Jacinto, Marina Velha Cardoso, Maria Aparecida Gasparini, Melissa Ferra, Delcio Gomes da Silva, Avani Frassar, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Mônica Barricada, Nayara Barricada, Nelcimar Flora de Brico, Pedro Henrique Barricada, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Isoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Ruvani Nicolúcio, Sebastiane Deltruz da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone André Santa Rosa, Solange Cocó, Tereza Marante Constâncio, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odir Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliá, Adriana Cristina Antonello Freire, Laura Freire, Williams Freire, Zuleika Brum, Luiz Zampieri, Carlito Bani Cardoso, Laerte, Partido Oliveira, Lourenço Altran, Sônia Francisco dos Santos, Yane Razeira, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciana Maria Lafrata, José Cid Lafrata Júnior, Karen Forlan, Márcia Aparecida Oliveira, Francisco Irma Saldanha, Kelly Moreira, Daniel Brem, Paloma Romero, Dora Vidotto, Tátia Cunha, Iracema Gonçalves de Barros. E assim, meus queridos amigos, vamos mentalizar a todos os seus queridos também, vamos levar nosso pensamento até nos Pai, né? Porque precisamos sim, sempre estar agradecendo as bênçãos, agradecendo a tudo que Ele nos manda. Vamos lá então?
Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, agradecendo sempre, sempre todas as bênçãos que enviais para nós, seus filhos. Agradecemos sim por nosso Mestre Jesus sempre conosco. Agradecemos pelos aniversariantes, agradecemos por nossos irmãos espirituais que hoje vêm ao mundo através de seus abençoados pais. Agradecemos sempre, Pai, por todos aqueles que estiveram conosco, participando de nosso dia a dia, nossos entes queridos, mas que retornaram já ao plano espiritual. E assim agradecemos pela passagem aqui conosco, onde compartilhamos tanto amor, conhecimento. E no plano espiritual agora, que prossiga sua jornada com muita fé, com muita alegria. Pedimos, Pai, por esses nossos irmãos que hoje nos deixam. Pedimos por esses irmãos que no plano espiritual são agora sim recebidos por nossos irmãos de luz. E pedimos as bênçãos suas para esses que aqui ficaram, seus familiares, seus amigos, entristecidos. Assim como as bênçãos para todos esses que nós aqui nominamos, para todos nós, seus filhos, porque necessitamos prosseguir na jornada, firmes, fortes, pelo nosso aprimoramento espiritual, moral. Pedimos também sempre, Pai, para os nossos familiares, para as nossas famílias, nós que estamos sob o mesmo teto, ou mesmo dispersos, mas lutando para nos redimirmos de nossos erros anteriores. Que sua paz esteja sempre conosco, esteja sempre sobre este planeta que tanto precisa se recuperar. E que, Pai, abençoa sempre, sempre os dirigentes de todas as nações, para que sim trabalhem pelo povo que tanto necessita e que necessita cada vez mais. Abençoa nossos lares, abençoa sim nossas casas de oração, abençoa nosso trabalho, onde vamos para vos louvar com tanta alegria. Abençoa sim, Pai, abençoa esta água que é ao nosso lado que beberemos, água que é fonte de toda a vida nesta terra, animal, vegetal. Auxilia-nos a preservá-la. E, Pai, nessas épocas difíceis que estamos aqui passando, manda para nós esta água benfazeja, que sai do solo, se concentra no ar e volta para nós como uma bênção para animais e vegetais. Por isso, Pai, levamos a vós essa oração, com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, e assim dizemos: Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair na tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, Pai. E nós nos pedimos que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Esteja sempre abençoando e protegendo nossos lares, a todos que vivem em nossos lares. Abençoando aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o Seu amor. Abençoando a todos os Seus filhos, onde quer que estejam, como estejam. E Sua misericórdia sempre se faça presente sobre nós, trazendo esses bálsamos de luz que nos fortalecem. Por isso, Pai, que Seu amor, Suas bênçãos estejam em nosso coração e que nós possamos sempre distribuí-las, onde quer que estejamos, para os nossos irmãos que assim encontrarmos. Por isso, Pai, nossos agradecimentos por sempre estar conosco. Obrigado, Pai, obrigado, Mãe querida, obrigado, querido Mestre Jesus, obrigado aos nossos anjos da guarda, espíritos protetores que nos auxiliam. Que Suas bênçãos de paz estejam sempre fortalecendo a todos. Por isso, Senhor, honra, glória e louvor a vós, agora, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Por isso, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez juntos, podendo agradecer as bênçãos recebidas, as bênçãos de nosso Pai, as bênçãos que nós tanto precisamos. E nesse domingo, então, quero deixar a todos um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração meu e da Célia, aquele abraço para a nossa querida Edmar, para a Vandinha, para todos vocês também, para os aniversariantes do dia, e sempre as bênçãos de Deus em nossos lares, protegendo e abençoando. Então, para todos vocês, uma linda semana, uma semana de muitas realizações felizes, sempre, sempre no caminho da paz e com muita saúde. Então, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco. Fiquem em paz, distribuam a paz e uma linda, maravilhosa semana, a começar pela noite que aí está. Grande abraço a todos vocês, amanhã estaremos de volta com a permissão, proteção de nosso querido Pai. Tchau, fiquem muito bem. Até amanhã.